Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um debate. Eu já tratei desse debate do ponto de vista da produtividade, mas agora eu vou falar do debate que houve entre Arthur Duval e Tamir Felipe, se eu não me engano é o nome dele. Naquele estilo lá, 30 pessoas contra um marciano, esse tipo de coisa. Bem, nesse debate foi levantado aí se a CLT deveria acabar. E aí o Arthur Duval e o Tamir entraram numa celeuma aí de quanto custa o trabalho. Eu não estou tão interessado sobre o que foi dito no debate em si, a não ser um ponto em que o Tamir diz que ele diz que o trabalhador, né, o salário líquido, é na casa de 76%, se eu não me engano, de tudo que o empregador paga. Né? Então, se o empregador está pagando R$1.000 de custo, o trabalhador vai receber 760 e tantos reais. E as outras partes também servem ao trabalhador de determinada maneira, porque é INSS, esse tipo de coisa. E aí dei uma celeuma também sobre a natureza do FGTS. Bem, o que eu vou fazer hoje? Eu sou o Léo, aqui é o Rascunhos Econômicos, nós tratamos a economia como ciência. Então, eu vou analisar economicamente as relações de trabalho, ou o custo das relações de trabalho, do ponto de vista da microeconomia. E eu trouxe 3 estudos, todos ligados ao governo. O IPEA, de um estudo de 2015, um estudo do Grupo de Altos Estudos do Trabalho, GAET, de 2021, e um estudo do DIESE, de 2006, e algumas outras coisas que estão faltando em todos esses estudos, tá? Muito bem. Primeiro de tudo, tá meio errado. Tá? Léo, você vai defender o Arthur Duval? Não. Eu estou fazendo divulgação científica e mostrando que, de fato, no Brasil, se você recebe R$2.000 como assalariado, como trabalhador, tenha certeza que você custa ao seu patrão coisa próxima de R$4.000. Um pouquinho menos de R$4.000. Coisa próxima de R$4.000. Ou seja, se você recebe R$2.000 por mês, você poderia receber coisa próxima de 4 mil. Aí já vem uma discussão. Léo, se não houverem os encargos, o patrão não vai dar isso extra para o trabalhador. Ele vai poupar no lindo bolsinho do patrão. Sim, provavelmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: um pouco vai para o trabalhador. Léo, por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, no Brasil existe muita informalidade, no sentido que é o seguinte: um patrão com pouco caráter ou pouco apego à matéria criminal, ele pode chegar para o camarada que ele quer contratar e falar o seguinte: meu, você receberia 2.000 registrado. Eu faço o seguinte: eu te pago 3, eu não registro sua carteira e eu te dou R$3.000. É isso. O trabalhador pode. Há muitos regimes em que o trabalhador aceita. Ele trabalha sem carteira, ele recebe R$3.000, ele receberia 2 com carteira assinada. Ele recebe R$3.000, ou seja, é um pouco acima do que o trabalhador receberia com carteira assinada, no bolso dele. Eu sei que tem todos os benefícios sociais que ele fica à margem, toda a seguridade social que ele fica à margem. E o patrão deixa de pagar R$1.000, mais ou menos, que ele pagaria de custos dos demais custos trabalhistas. Isso é uma realidade que acontece. Se é uma realidade que ocorre, então reduzir os custos trabalhistas poderia sim aumentar um pouco o salário líquido das pessoas. Realmente poderia. Inclusive, há outros artifícios contábeis que poderiam se utilizar, por exemplo, descontar o custo do trabalho da participação final para a tributação de empresas, né, de uma forma mais elegante, com peso dobrado, com W, esse tipo de coisa. Que você poderia incentivar o patrão a pagar um salário maior para ter maior desconto de imposto. Há coisas que se podem fazer. Mas eu parto dessa premissa. Sim, o patrão absorveria um pouco dessa diferença. Esse gap aqui de R$2.000, mais ou menos. É um pouco menos, é uns R$1.700. Tá? Ele absorveria um pouco. Só que nós já temos realidade, eu não estou falando que é certo, eu estou falando que há essa realidade da informalidade, em que há uma negociação entre o patrão e o funcionário dele de não fazer certo, né, de não assinar carteira de trabalho, em que o patrão paga um pouco menos e o funcionário recebe um pouco mais. Então, um pouco seria sim pago ao trabalhador. Isso é evidente. Certo? Muito bem. O Tamir, ele bate muito na tecla de que Tamir Felipe bateu muito na tecla no debate para ele fazer tudo direitinho, que ele ficou corrigindo o Arthur, que o Arthur falou o FGTS está nas leis trabalhistas, o Tamir falou que não.
Não está no sentido da legislação, só que o FGTS foi feito pelo regime militar, pela ditadura militar, para modificar um setor fundamental da CLT, né? Que depois, com 10 anos, antes de 1960 e tanto, se você tivesse 10 anos de trabalho, você não poderia ser mandado embora de maneira alguma. Havia algumas maneiras, né? Mas eu digo, você praticamente não poderia ser mandado embora. Você tinha uma estabilidade depois de 10 anos no setor privado. O FGTS entrou para formar um fundo de garantia por tempo do serviço, para que se o camarada fosse mandado embora, ele tivesse uma garantia. Muito bem. E, na verdade, foi para subsidiar o programa de habitação, né? Para ter poupança para habitação. Muito bem. Então o FGTS faz parte da CLT? De fato não, de jure não, mas de fato sim. Ele é um regime CLTista, porque se você é pejotizado, ou seja, se você tem uma relação de trabalho precarizada, seja Uber, seja o modelo tipo Uber, tá, gente? Modelo por aplicativo, seja de entrega de comida, seja de motorista por aplicativo, ou até esses tipos de reforma em casa, ou esse outro tipo de coisa que você pede um trabalhador sem vínculo para ele prestar um serviço para você, mas o vínculo dele não é nem com o aplicativo, é como se ele fosse um empresário autônomo, mas ele não é, ele só está prestando um serviço. Essas precarizações do trabalho, elas não têm FGTS. Então, veja, o FGTS é parte integrante do regime CLT. Você entende o que eu quero dizer? Porque, por exemplo, o funcionário público não tem FGTS. O pejotizado não tem FGTS. Então, apesar do FGTS não estar na lei trabalhista, ele é parte integrante da lei trabalhista. No espírito da lei trabalhista. Não estou falando do ponto de vista jurídico. Muito bem. Então, dito isso, o Tamir não conta os 8% que o patrão paga sobre a folha de salário para o FGTS. E ele não conta também uma conta que o patrão faz na hora de contratar se ele tiver que demitir o funcionário. Mesmo por justa causa, gente. Justa causa é reversível na Justiça do Trabalho. É muito complicado demitir por justa causa. Mas, se você tiver que mandar o funcionário embora, a multa de 40% do fundo, ou seja, de tudo que está depositado, ainda existe. Então você também tem que contar esse custo de uma determinada maneira. Existem muitos custos trabalhistas que não estão no espírito da CLT, mas que foram sendo colocados depois, por exemplo, vale transporte, vale refeição. O vale transporte ele pode ser descontado um pouco, né? Até R$ 160, se eu não me engano, o patrão pode tirar do salário, né? Então, se o camarada gasta R$ 300, o patrão vai dar R$ 300, descontando 160. Então, ele está dando R$ 140 a mais, né? Mas, de qualquer maneira, é um custo a mais de trabalho. O vale refeição e o Vale Alimentação e até o Plano de Saúde, eles não estão na CLT, não são obrigatórios. Mas vocês esquecem que muitos benefícios ou muitos encargos trabalhistas, vamos dizer assim, não estou falando do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático, são por convenção coletiva. Eles são por convenção coletiva, ou seja, há acordos de categoria, que são sindicatos, são os grupos sindicais que fazem acordos com sindicatos patronais ou com as associações, não sei, e eles fazem esses acordos que agora, para determinado trabalho, é obrigado você pagar uma verba a mais de alimentação, de vale transporte, ou até o vale transporte a mais, dependendo do que for. Então, há muitos custos, sim, a mais do que apenas esses 24%. E o problema é o seguinte, aqui nós entramos numa discussão que o Tamir e o Mamãe Falei não entraram, que é o seguinte, o Mamãe Falei tentou, mas nesse ponto eu acho que não foi defeito da argumentação do Mamãe Falei. É que é muito difícil debater com o Tamir, porque ele faz uma cara de deboche. E desculpa, Tamir, mas não é nada contra você, é seu estilo. Você parece que você não tá nem com a verdade dos fatos. Você só pega artigos e fala, não, mas o número é tal coisa, não, mas esse artigo diz tal coisa. O desenvolvimento da ideia, porque o artigo diz, como eu vou mostrar daqui a pouco, que o valor é 100% a mais. Ou o outro diz que o valor é 50% a mais. Por quê? O importante, Tamir, em todo artigo científico que você deve saber, é metodologia. Primeiro, o que é um custo do trabalho? O que é custo do trabalho? O que você quer dizer com isso? Bem, vamos usar então microeconomia. Na microeconomia, a empresa, na teoria da firma, a empresa, ela quer maximizar o lucro. A empresa privada, né? Porque você tem a teoria da firma. Você pode usar para estatal, aí você o lucro social também pode ser colocado. Mas ela quer maximizar o lucro. Como ela maximiza o lucro? Lucro é igual a receita menos o custo. Então, o lucro é igual a quantidade vezes o preço menos o custo. O custo é o custo variável mais o custo fixo. Tá? Os impostos podem ser colocados dentro do variável como dentro do custo fixo. Tá? Muito bem. Então a empresa pode maximizar o lucro aumentando o preço, aumentando a quantidade produzida.
Só que, numa economia como a economia brasileira, que é uma economia que vem andando de lado e até diminuindo nos últimos 10 anos, uma economia em que é difícil fazer investimento, uma economia que você não tem escala, porque você não consegue exportar para fora, porque você não tem competitividade, não sei via câmbio, esse tipo de coisa, ou até o tipo de empresa nunca vai fazer essa conta, a maior parte dos trabalhadores brasileiros são empregados de empresas com até 4, 5 funcionários. Tá? São pequenas empresas que empregam no Brasil, de fato. Aí eu não quero saber se é MEI, se é ME, qual é a classificação fiscal. Eu estou falando da realidade de quem são os funcionários, quem são os patrões. Tá? Então, a economia de escala é muito difícil. Então, onde que e essas empresas, na maioria das vezes, elas não conseguem dar preço. Se elas não conseguem dar o preço, elas fazem preço de mercado. Elas têm que competir, não, elas têm que competir em preço. A única forma delas terem mercado, delas conseguirem vender, é tendo um preço que o próprio mercado dá, aí competindo com empresas muito maiores. Por exemplo, você tem um mercadinho da esquina, você sabe que o mercadinho da esquina, um refrigerante de marca, vai estar R$2, R$3 mais caro do que aquele baita mercado francês, né? Todos os grandes mercados do Brasil agora são franceses, né? Porque ou é o Grupo Casino ou é o Carrefour. Mas enfim, daquele grande supermercado. Você não consegue competir no preço. Só que o que o cara consegue competir é porque eu não preciso pegar o carro. Eu vou ali na esquina, compro um refrigerante, compro uma farinha, alguma coisa que faltou, e volto para casa. Eu sei que eu vou pagar R$2, R$3 a mais. Só que é o que ele consegue fazer. Ele consegue competir no preço mirando o hipermercado, né? O pequeno mercadinho. A pequena loja de roupa também, o pequeno depósito de material de construção, esse tipo de. A pequena padaria, por que eu vou competir agora? Porque tem grandes redes de padaria que, inclusive agora com o delivery, né? Então eu posso facilitar. Por que eu vou na esquina se eu posso pedir no aplicativo daqui 10 minutos vem de moto? Então por que eu vou ficar. Eu só consigo competir num preço próximo ao do hipermercado ou do grande competidor, do grande player, pela proximidade, pela comodidade. É isso que se dá para competir os maiores criadores de emprego no Brasil. Tá, muito bem. Se ele não consegue dar preço e a quantidade é uma escala pequena, ou seja, ele não faz economia de escala, onde que ele consegue cortar custos? O que ele consegue fazer para maximizar o pequeno, o grande empregador do Brasil, que são milhares, milhões de de pequenos empresários, ele consegue ir no custo. No custo variável é o custo da matéria-prima, ou o custo da mercadoria. Ele tem que comprar mercadorias mais baratas, ele tem que comprar em escala, ele em escala nos atacarejos, esse tipo de coisa. Muito bem. E no custo fixo. O custo fixo é aluguel e salários. Aluguel não tem muito o que fazer, porque se ele diminuir muito o aluguel, ele não consegue essa comodidade de poder competir com empresas maiores, porque ele tem que estar próximo do seu consumidor para ter aquela região, que ele só vai ganhar assim. Eu estou falando do pequeno médio empresário, que é a padaria de bairro, o mercado de bairro, o depósito de material de construção do bairro, o posto de gasolina de bairro, que não está dentro de uma grande avenida, o pequeno técnico de informática, o pequeno técnico de manutenção de celulares. Eu estou falando essas pessoas que pagam salário no Brasil, tá, gente? Muito bem. Se eles não conseguem mexer em mais nada para aumentar o lucro, ou seja, eles vão ter que diminuir, aqui é o menos passado, né? Eles vão ter que diminuir o custo. Como é que eles vão diminuir o custo fixo? Eles só conseguem diminuir o salário. Não dá para diminuir salário no Brasil. Então o que eles fazem? Um funcionário, eles precisariam de 3 funcionários para tocar a operação da empresa. Para vender na quantidade que eles vendem, para atender no volume que eles atendem. Muito bem, eles precisam de 3 funcionários. Só que 3 funcionários, quanto custariam 3 funcionários para eles? 3 funcionários a eles custariam, naquela ali para onde eles pagam, eles vão pagar ali R$2.500. Esse é o salário que o funcionário aceita trabalhar. É o salário líquido. Léo, por que você está falando R$2,5? Se o salário mínimo é 1.500 alguma coisa? Porque a renda média no Brasil é 3.000. Então, se nós estamos falando no comércio, nos serviços, nos centros urbanos, eu estou falando de coisa mais próxima de 2.500 do que de 1.500 e alguma coisa. Tá bom? Muito bem. Então, ele vai receber um salário mínimo de R$2.500. Aí, eu vou olhar e vou falar, pô, R$2.500. Eu não vou conseguir pagar R$7.500 de folha salarial. Só que aí o contador dele vai lembrar o seguinte, o seu Zezinho, dono da assistência técnica da padaria e tal, não é 7.500. Porque cada funcionário você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar vale refeição, porque o sindicato, o patronal, não sei o quê. Você vai ter que pagar vale transporte. Você vai ter que pagar 8% de FGTS. Você vai ter que pagar a provisão do 13º. Por que provisão? Porque você vai trabalhar 12 meses, janeiro ou dezembro, certo? Certo, só que em dezembro você vai pagar 2 vezes. Ah, não!
Parcelo, tá. Então você vai pegar o empréstimo junto aos bancos para parcelar o 13º? Sim. Então você vai pagar o 13º com juros no mês? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou guardar todo mês um dinheiro equivalente ao 13º. Tá. Dividido em 10 seria 250. Se eu divido em 12... Gente, economista não sabe fazer conta, tá? Se você tem 2.500 e eu vou dividir por 12, eu vou separar 208 reais por mês para provisão de 13º. Ah, mas eles também têm férias. E no mês de férias? No mês de férias eu vou pagar as férias, que é equivalente a um mês de trabalho, mais ou menos. Tá, eu sei que demora um tempo, não é assim que adquire, demora quase 2 anos para gozar as férias, esse tipo de coisa, mas tudo bem. Seria praticamente mais um 13º. E aí eu vou ter que colocar também plano de saúde, essas empresas normalmente não pagam. Mas eu vou ter que colocar o FGTS, o INSS, eu vou ter que colocar o gasto da. Outros encargos pequenos, que no final, toda pessoa que quer contratar sabe que esses R$2.000, esses R$2.500 viram mais ou menos, coisa próxima de 5 mil. Vamos por uns R$4.800. Não, Léo, mas o Tamir falou que é 76%. Então, esses 2.500 seriam mais ou menos 3.200, né? Porque o trabalhador vai custar ali, seria uns 3.200 reais, mais ou menos, não 3.500. O Tamir falou que seria mais 3.200 com os custos. Não os 4.800 que você está falando. Muito bem. O seu Tamir colocou vale refeição, vale transporte, FGTS e provisão do 13º fora ou dentro? Ele nem contou isso. Inclusive o seu Tamir, no X, ele coloca um Olerite, um Prolabore, sei lá, ele coloca lá. Léo, você não lembra se é Olerite, se é Prolabore, um é para patrão, outro para funcionário? Não lembro. Desculpa, eu não lembro. Ele colocou um Olerite, um Prolabore lá, e ele coloca lá todos os custos bonitinho, ele fala que é 76%, e aí tá escrito bem grandão assim, FGTS, 8% pago pelo empregador. Não importa, seu Tamir. Não importa. Veja, na hora que o funcionário, que o dono de empresa vai fazer a decisão microeconômica de contratar ou não, ou seja, de gerar empregos ou não, a hora que ele vai fazer a decisão, ele tá nem aí quem está recebendo, a quem está custando esses quase 5 mil reais. Se quem vai receber é o governo, é o sindicato, eu ia falar o Papa, mas às vezes eu tenho medo de ir pro inferno, se é sei lá, o rei da Espanha, o imperador da Grécia, Alexandre, não importa. O que ele quer saber é o seguinte: quanto está saindo do bolso dele? Quanto isso aqui é custo? Por quê? Porque se ele precisa de 3 funcionários, no exemplo que eu dei. Com 3 funcionários, ele sabe que ele vai ter que pagar 2.500 para o funcionário aceitar o emprego. Ele precisaria de 3 funcionários para rodar a empresa dele. Só que com 3 funcionários, a folha seria 7.500, né? Para os funcionários recebendo. Com 7.500 ele já não dá, gente. Ele teria que ter um faturamento no mínimo o triplo disso para pagar 7.500 de folha salarial, porque tem os impostos da operação, os impostos não trabalhistas, tem o imposto, tem os custos da mercadoria, tem o custo de a prevenção assim de segurança pública, esse tipo de coisa. Você tem também os custos às vezes tem um seguro, às vezes não, mas você tem os custos também com câmera, custos fixos da operação da empresa. Você também tem o que ele precisa retirar para ele. Então ele precisaria faturar 30 mil reais para pagar 7,5 pau. O que ele faz? E ele não vai pagar 7,5 pau, ele vai pagar coisa próxima de 15 mil. Coisa mais próxima de 15 mil, com custos trabalhistas. O que ele faz? Ele fala que ele precisa de apenas ele vai colocar um funcionário, ele contrata um funcionário, esse funcionário vai ser cobrado para produzir por 2, mais tempo, 6 por 1, esse tipo de coisa, porque ele não consegue contratar 2, quem dirá 3. E aí, esse funcionário vai custar 5 mil. Mais ou menos. Que era que é um pouquinho a menos do que ele precisaria para contratar os 3 funcionários, para gerar 3 empregos.
Não, Léo, que absurdo, de onde você está tirando 100%? Olha, veja, o Tamir começa falando que é 76% tu paga. Tamir, não importa, tudo bem que a discussão era sobre CLT, mas isso não importa. Porque o importante é a metodologia. Que metodologia você está usando? Você só quer saber contabilmente, de forma contábil, de quanto que está recebendo? Ou você quer resolver o grande problema do Brasil, que é a informalidade? Ele até falou que a pejotização não é tão importante. Ela não é tão importante no volume total. Só que o problema é o seguinte: você está indo na pejotização justamente nas pessoas que recebem mais e que são as pessoas que menos dependem da Seguridade Social. Ou seja, para o caixa da Seguridade Social, isso é importante. Porque são trabalhadores em que a Seguridade Social teria mais lucro. Tá? Muito bem. Você está com um alto grau de informalidade, você tem um alto grau de informalidade, 1/3 dos brasileiros são informais, tá? Da população economicamente ativa. Você tem um grande grau de formalidade, você tem um grande grau de sobrecarga de trabalho. Léo, como assim? Não, não tem. Então vocês estão discutindo 6x1. Porque se eu tivesse 2 funcionários, eu não precisaria 6x1. Eu faço 5x2, sem problema nenhum. Só que eu não consigo contratar 2 funcionários, eu consigo contratar 1. E você tem um grande grau de litígio trabalhista. Alguns processos podem, evidentemente, ser porque o patrão está errado, porque o funcionário está certo, ou porque o funcionário está errado, o patrão está certo, tudo bem. Só que esse custo trabalhista gera um risco moral altíssimo do patrão e do funcionário chegar e falar: olha, meu, você vai receber 2,5 pau, eu vou ter que gastar quase 5. Você não quer receber 3 e eu te pago o 13º do mesmo jeito? Isso acontece pra caramba. E quem é mais penalizado quando acontece isso? O funcionário e o patrão que fazem tudo direitinho. E, Léo, mas você tirou esses números do seu precioso cérebro, né? Porque não tem... de onde você tirou que custa isso que você está falando? Que de 2.500 vira quase 5 mil. Bem, opa, tá aqui. Os estudos que eu vou deixar aí na descrição é do IPEA, do GAET e do DIESE. Eles não são estudos tão novos, mas a legislação trabalhista não mudou em termos de encargos tanto assim, tá bom? O estudo de 2015 do IPEA foi um estudo sobre a indústria de transformação e a indústria extrativista. Indústria de transformação entra a padaria, tá, gente? E a indústria extrativista você entra mineração, entra petróleo, que são grandes empregadores, tá? Eles são grandes empregadores individuais no Brasil. Ou seja, uma grande empresa emprega muita gente. E de transformação são grandes empregadores também, tá? E são setores muito sindicalizados, tá? Muito bem. O IPEA, nesse estudo que eu vou deixar o link na descrição, ele diz o seguinte, que na indústria extrativista, a cada R$1 que o trabalhador recebe, ele custa ao seu patrão 1,76. Aqui eu tinha custo para 100, mas eu vou colocar para... Então, se um trabalhador da indústria extrativista recebe R$2.500, se ele recebe R$2.500, segundo o estudo do IPEA de 2015, ele custa ao seu patrão R$4.400. Se ele recebe R$2.500, ele custa 4.400. Tá? Vou fazer a prova real aqui, né? Tá? E para a indústria de transformação, se ele recebe 2.500, ele custa ao seu patrão 4.150. Aqui não contando vale transporte, vale refeição, vale alimentação e seguro e plano de saúde, porque nessas indústrias normalmente plano de saúde é convenção coletiva, tá? E não inclui vale transporte, não inclui nada disso, só para encargos trabalhistas, benefício social e encargo trabalhista, incluso FGTS, tá? IPEA, tá aqui IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é ligado ao governo, 2015, tá bom? Aqui, o grupo de altos estudos do trabalho do Ministério da Economia de 2021 disse que a cada R$1 recebido pelo trabalhador, ele custa entre R$1,70 e R$2. Como nós já calculamos R$1,70 aqui, tá? Nós sabemos que 2.500, então se ele recebe 2.500, ele custa ao trabalhador, ele custa ao empregador 4.400, mais ou menos, né? Muito bem. E se for 2, ele custa os 5 mil que eu falei. Léo, por que você foi direto para os 5 mil? Você falou que é 5 mil. Porque esse é o estudo mais recente.
2021. Tá? Foi depois da mini reforma trabalhista. Muito bem. Léo, o que você... Então, o que importa isso? Por que você está defendendo o patrão? Não, eu estou querendo dizer o seguinte. O custo que o governo coloca na folha salarial, como na regulamentação do conjunto das leis trabalhistas, mais o FGTS, mais acordos coletivos, e o 13º e férias entrando nisso aí também. Ah, Léo, mas 13º, férias e FGTS é um dinheiro que pertence ao trabalhador. O trabalhador vai receber esse dinheiro, vai receber as férias no momento certo, vai receber o FGTS no momento certo, vai receber o FGTS, as férias e o 13º no momento certo, além da aposentadoria no momento certo. Sim, vai receber. Só que isso custa para o empregador. O empregador está pagando. Se o camarada vai receber, é porque o empregador está pagando. Isso custa. Léo, mas se eu estou trabalhando, eu tenho direito de receber. Não, sim, você tem direito. É lógico que você tem direito. Só que não esqueça o seguinte. Para o empregador te contratar, ele tem que fazer uma conta se ele vai conseguir pagar o seu salário. Porque eu vou te falar uma coisa. Aí vocês vão falar, não, mas se ele quebrar, o máximo que ele vai acontecer é virar funcionário. Bem, esse argumento é verdadeiro se você está falando de banqueiro, de industrial, desse tipo de pessoas muito ricas, de grandes empresas, que normalmente o que acontece, a empresa dele fecha, ele vira conselheiro de uma outra empresa, vira deputado, trabalha em gabinete de juiz, esse tipo de coisa é verdade. Mas se você está falando do pequeno empreendedor, do dono de restaurante, de pequeno restaurante, dono de pizzaria, dono de quitanda, esse tipo de coisa, ele acaba com a vida dele. Porque se ele não consegue pagar o seu salário, e você vai para a justiça trabalhista, que é o seu direito, ele perde tudo. E os filhos, e quem morar com ele, a esposa, todo mundo também, porque a justiça trabalhista vai embora. Muito bem. Então, o camarada, ele faz as contas. Ele fala, não, vou pagar 2,5 pau de salário. Mas se eu pagar 2,5 pau de salário, eu vou ter que pagar quase 4 mil quase 5 mil de custos. Tudo junto. Eu não tenho dinheiro para isso. Então eu vou contratar um funcionário só. Só que esse funcionário que me custa muito, ele vai ter que trabalhar pra caramba. Aí, problema de 6 por 1, esse tipo de coisa. Aí vocês falam, mas o salário é muito baixo, porque os jovens não querem trabalhar. Sim. Mas ele não consegue aumentar o salário ou não vale a pena. Se eu tiver que aumentar muito o salário, eu sou um grande hipermercado, eu tenho 30... Uma coisa é uma pessoa fazendo serviço de 2. Quando você tem 30 pessoas conseguem fazer o serviço de 70 pessoas. Porque você tem escala. Tá? Então, você força as relações sociais, a harmonia social. Tá? Só para finalizar, o estudo Diese 2006 mostra uns números que o Tamir está falando. Tá? Que, na verdade, se um trabalhador recebe R$2.500, o empregador vai pagar 1,54, então ele está custando 3.850. O Tamir falou que seria 3.700, né? Porque ele fala que é 70% e tal. Então tá mais ou menos dentro. Só que esse estudo do Diese, ele não conta ele não conta esses itens que o trabalhador vai receber de volta como encargo. Ele entende que isso volta para o trabalhador, então não é custo a mais do trabalho para o Diese. Então ele não entra dentro desse custo o FGTS, o 13º e outras verbas indenizatórias que, dependendo aí, vale refeição e tal, que eu acho que na época nem entrava. Essa metodologia, até se você ler o começo do trabalho, ela diz que ela quer saber quanto o trabalhador paga por sua seguridade social, por seus benefícios sociais, e quanto, apesar do patrão estar pagando, quanto de fato é do trabalhador. Ele não quer ver quanto que é o custo de fato do emprego. Tá? Quanto custa ao empregador empregar. Leiam os artigos. Se vocês não acreditam em mim, tá aí os 3 aí na descrição, o link, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu falei o que eu queria falar. E lembre-se, um dos grandes problemas do Brasil é o trabalhador, a pessoa que recebe acha que é pouco, e quem paga acha que é muito. Né? É muito para quem paga, é pouco para quem recebe. Esse é um dos maiores problemas do Brasil. Tá? Para qualquer coisa, trabalho, qualquer coisa, serviço, quando a pessoa vai prestar um serviço, a pessoa teve um trabalho do caramba e você acha que ficou uma porcaria. Isso é normal no Brasil. O Brasil é um país que tudo custa muito e o resultado não é tão bom quanto você gostaria. Tá, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.